O milionário enfrenta a voz de uma menina na caixa e revela um segredo desesperador. No coração da cidade, onde arranha-céus competem por atenção, um edifício majestoso se ergue como um monumento ao luxo. Morador de um dos andares mais altos, Vicente era um desses milionários clássicos, dono de um império feito à base de negócios frígidos. Sua fama não vinha apenas da riqueza, mas da solidão que manifestava em cada movimento. Os vizinhos sussurravam sobre ele, descrevendo uma figura envolta em mistério, um homem que parecia mais uma sombra do que uma pessoa real. Um dia, enquanto descia pelo elevador opulento, Vicente se deparou com algo nunca antes imaginado. Uma jovem vendedora de flores. Ela entrou com um ar destemido, suas mãos cheias de arranjos vibrantes. O contraste era inegável. A garota tinha um sorriso que iluminava até a esquina mais escura. Sua presença era como um raio de sol em um dia nublado. Aos poucos, o elevador se encheu de um silêncio desconfortável, e Vicente, que habitualmente preferia a solidão, sentiu um chacoalhar em sua alma ao observar aquela energia. "Bom dia! Flores fresquinhas! Você não gostaria de comprar uma?" A voz dela era alegre, quase musical, e Vicente se viu absorvido pela ousadia dela. Ele apenas respondeu com um meneio desinteressado da cabeça. Mas a garota não parecia desistir. Seu olhar terno encontrou os olhos dele, e algo em sua expressão fez o coração dele apertar um pouco. "Você parece triste." A declaração foi direta, quase uma facada, e Vicente ficou intrigado com a audácia dela. Como ela poderia sentir sua dor que ele mesmo não conseguia enfrentar? "Ah, jovem," percebendo que a frieza dele escondia algo mais profundo, decidiu insistir. "Sabe, também sou boa ouvindo. Se precisar conversar, estou aqui." Ela sorriu, um sorriso que carregava uma inexplicável esperança. A conversa fluiu, mais por insistência dela do que por vontade dele, mas cada palavra que saía de sua boca parecia desenterrar memórias enterradas com o peso do dinheiro. Vicente falava pouco. Suas respostas vinham em forma de murmúrios e evasivas, mas a jovem, chamada Lúcia, não se rendeu. A cada pergunta que ela fazia, ele se tornava um pouco mais vulnerável, um pouco mais humano. "Perdi meu pai há pouco tempo. Foi inesperado." Lúcia revelou, e a sombra de tristeza em seu olhar fez Vicente hesitar. Então ele lembrou-se da própria tragédia, o acidente de carro que levou sua irmã, anos atrás. O luto vivido em silêncio pesava como chumbo. O tempo parecia congelado entre eles, e a conexão que se formava era intensa, quase palpável. "Dizem que o tempo cura tudo, mas eu sinto que nem sempre é verdade." Lúcia continuou, achando que de alguma forma poderia compartilhar a dor. Vicente sentiu um nó na garganta, impotente para confrontar o turbilhão de sentimentos que aquela conversa despertava. Por um momento, ele se viu preso em um labirinto emocional, entre o desejo de se abrir e o medo de revelar suas cicatrizes. Finalizando o momento, Lúcia mencionou um evento trágico que ouvira nas redondezas. A senhora do apartamento 12B morreu sozinha. As feridas que guardamos podem nos prender em correntes invisíveis. Ela hesitou, ativa na esperança, mas também consciente da gravidade do que disse. Vicente, chocado, sentiu sua máscara se esfarelar. Assim, com a pergunta pendente no ar, Vicente olhou para ela, os olhos refletindo um conflito feroz, o que estava disposto a enfrentar. E mais importante, até onde ele iria em busca da redenção. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda diferença. Vamos interagir. Vicente olhou para Lúcia, a confusão misturando-se com uma leve esperança em seu peito. O aroma das flores a envolvia, um contraste à frieza do andares de sua vida. Ele queria se abrir, queria deixar as palavras escaparem como o ar preso em seus pulmões. Mas um estrondo repentino os interrompeu. O elevador parou abruptamente, fazendo os dois se chocarem um contra o outro. A luz piscou, deixando tudo em um tom fantasmagórico. Vicente sentiu seu coração disparar. O que foi isso? Perguntou, mais para si mesmo do que para ela. Lúcia, com os olhos arregalados, tentou manter a calma. Talvez seja só uma pane. Ela respondeu, mas sua voz tremia. Vicente, porém, sabia que algo estava errado. O silêncio pesado se estendeu, e o rugido de seu coração tomou o lugar do ambiente. Ele sentiu uma pressão no peito, como se o ar tivesse sido sugado para fora. De repente, um barulho surdo veio de cima. Um peso colossal caiu e fez o elevador balançar. Vicente agarrou o corrimão enquanto Lúcia se aproximou dele, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e determinação. A luz piscou uma vez mais e, em seguida, apagou completamente, mergulhando-os em uma escuridão total. Vicente! Lúcia gritou, sua voz agora totalmente distorcida pela tensão. Ele podia ouvir o pânico crescendo em sua voz. Estamos presos! Um nó na garganta se formou. Naquele momento, tudo parecia mais real do que nunca. Eles eram apenas duas almas perdidas em um elevador que poderia ser sua prisão. Quando finalmente a luz se acendeu novamente, Vicente percebeu que a atmosfera havia mudado drasticamente. Uma sirene ecoou. À distância, ele olhou para Lúcia e viu que seu rosto estava pálido. Algo no ar mudara de forma sutil, carregando uma nova tensão. Subitamente, a porta do elevador se abriu. Vicente fez uma expressão de alívio, mas logo a alegria se esvairia. À sua frente, um grupo de pessoas estava paralisado, com expressões de desconcerto. Uma delas, um homem alto e magro, apontou para eles. É você, não é? Disse, a voz carregada de incredulidade e raiva. Vicente sentiu a adrenalina disparar. Você é o responsável. O homem avançou, enquanto murmúrios cresciam ao seu redor. Lúcia se apertou contra Vicente, buscando proteção num homem que até aquele momento era um estranho. Do que você está falando? Vicente perguntou, sua voz tensa. Mas o homem não respondeu. Em vez disso, ele puxou algo do bolso. Um celular. Você não se lembra? Olhe bem. O homem virou a tela em direção a eles, revelando uma imagem. Vicente sentiu a terra se abrir sob seus pés. A foto mostrava um carro idêntico ao seu. A fúria queimava nos olhos do homem, que continuou a falar. Você estava lá. Você estava dirigindo. As palavras penetraram em Vicente como lâminas afiadas. A verdade se despedaçava aos poucos. A culpa que ele pensou estar enterrada levantava-se como um espectro. Isso não pode ser verdade, ele murmurou. O medo caloroso se mistura à confusão. Lúcia o olhou com os olhos arregalados, sem entender. Finalmente, Vicente se lembrou. O acidente de sua irmã, uma colisão inquiedosa, uma perda horrenda que ele pensou ter enterrado junto com as feridas. Mas agora, tudo voltava à tona. Eu não sabia, ele gaguejou, mas a indignação do homem não abrandou. Sua irresponsabilidade custou uma vida, e você acha que pode viver com isso em paz? Cada palavra era como um golpe na alma de Vicente. Lúcia, ao seu lado, sentiu o peso da dor que ele carregava, mas as sombras no olhar de Vicente se tornavam cada vez mais densas. A sirene próxima aumentou de volume, como um prenúncio de um conflito que se intensificava. Vicente sabia que tudo mudara. A vida que conhecia se despedaçava com cada revelação que vinha à tona. Enquanto o homem se aproximava, Vicente teve um único pensamento. Ele não poderia escapar da verdade.
A sua solidão, o seu luto, tudo aquilo não era o fim. Era apenas o começo de uma nova batalha. E à medida que as vozes se entrelaçavam em um clamor cada vez mais intenso, Vicente se perguntou até onde ele estaria disposto a ir para enfrentar o que havia deixado para trás. Vicente olhou para Lúcia, a confusão misturando-se com uma leve esperança em seu peito. O aroma das flores parecia agora sufocante, carregando um medo palpável. Os gritos e murmúrios ao redor dele se tornaram um eco distante, enquanto sua mente tentava processar a acusação. Você estava dirigindo. A voz do homem ecoava, cheia de raiva e dor. Vicente sentia a adrenalina bombear em suas veias, mas estava preso em pensamento. Eu não sabia, ele murmurou, mas a indignação do homem não abrandou. Sua irresponsabilidade custou uma vida. O peso dessas palavras desabou sobre Vicente como uma rocha. Ele piscou para Lúcia, que olhava para ele com uma mistura de medo e confusão. Vicente, o que está acontecendo? A jovem perguntou, sua voz quase inaudível. Vicente não tinha resposta. Ele estava se afundando em um pântano de arrependimentos. O homem se aproximou. Cada passo parecia um golpe. E então, de repente, tudo mudou. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar. O som de vidro quebrando e o tilintar de metais ecoaram ao redor. O grupo que observava se dispersou em pânico, e uma sombra enorme parecia desabar do céu. Um caminhão, descontrolado, atravessou a entrada do edifício, arrastando tubo em seu caminho. Vicente e Lúcia se encolheram, buscando proteção um no outro. Lúcia! Vicente gritou enquanto o mundo ao redor deles se transformava em caos. O caminhão colidiu com a parede do edifício, e o impacto fez o chão tremer sob os pés deles. A luz piscou novamente e por um breve momento tudo pareceu uma pintura em movimento lento, com pessoas gritando e correndo para longe do perigo. Assim que a poeira assentou um pouco, Vicente se levantou, puxando Lúcia consigo. Ele precisava sair daquele lugar. Mas, enquanto se afastavam, algo pegou seu olhar. O homem que o acusava estava caído no chão e uma expressão de terror tomou conta de seu rosto. Vicente, em um impulso, voltou-se. Vocês precisam ajudar. Ele está... Lúcia gritou, mas Vicente a ignorou. Quando chegou até o homem, ele percebeu que o impacto não era só físico. O homem tinha uma foto nas mãos, a imagem de um acidente, mas com um detalhe surpreendente. Com uma mão tremendo, ele mostrou a Vicente. A imagem mostrava um carro igual ao seu, mas com um detalhe que congelou Vicente num lugar. A placa que ele reconheceu. Essa não é a sua, é? Perguntou o homem, com a voz entrecortada. Era o carro da minha esposa. O mundo ao redor de Vicente desmoronou. A verdade se desfez como areia entre os dedos. Ele não apenas havia estado lá. Ele era parte de algo mais profundo, mais doloroso. Lúcia aproximou-se, ainda aturdida, seus olhos buscando entender o que estava acontecendo. Vicente encarou o homem, agora em agonia. O rosto ensanguentado. Eu não sabia, ele gaguejou, o terror se apossando dele. A sirene da ambulância cortava o ar, misturando-se aos gritos e à confusão generalizada. Mas uma nova sensação tomou conta do ambiente. Uma tensão pulsante. Vicente sentiu que a verdade que o cercava estava prestes a ser revelada. Como você sabe disso? Gritou o homem com um último suspiro de raiva e dor. Vicente sentiu que o chão se abria novamente sob seus pés. Nesse momento, Lúcia, que ouvira tudo em silêncio, sussurrou. Vicente, talvez você não seja quem eu pensei que era. As palavras dela foram como um tsunami, submergindo suas emoções em um mar de incertezas.
O mundo ao redor deles continuava a desmoronar, mas no fundo, Vicente sabia que uma nova batalha esperava. As sombras que ele carregava pareciam agora mais aterradoras do que nunca. E a única coisa clara era que a resposta que ele buscava não estaria nas flores que Lúcia trazia, mas em cada cicatriz ele se recusava a enfrentar. O que mais ele não sabia sobre si mesmo? A pergunta ecoou na mente de Vicente, enquanto o caos continuava a se desenrolar ao seu redor e a linha entre o passado e o presente se tornava cada vez mais indistinta. Vicente olhou para Lúcia, a confusão misturando-se com uma leve esperança em seu peito. O aroma das flores parecia agora sufocante, carregando um medo palpável. Os gritos e murmúrios ao redor dele se tornaram um eco distante, enquanto sua mente tentava processar a acusação. Você estava dirigindo. A voz do homem ecoava, cheia de raiva e dor. Vicente sentia a adrenalina bombear em suas veias, mas estava preso em pensamento. Eu não sabia, ele murmurou, mas a indignação do homem não abrandou. Sua irresponsabilidade custou uma vida. O peso dessas palavras desabou sobre Vicente como uma rocha. Ele piscou para Lúcia, que olhava para ele com uma mistura de medo e confusão. Vicente, o que está acontecendo? A jovem perguntou, sua voz quase inaudível. Vicente não tinha resposta. Ele estava se afundando em um pântano de arrependimentos. O homem se aproximou, cada passo parecia um golpe, e então, de repente, tudo mudou. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar. O som de vidro quebrando e o tilintar de metais ecoaram ao redor. O grupo que observava se dispersou em pânico, e uma sombra enorme parecia desabar do céu. Um caminhão descontrolado atravessou a entrada do edifício, arrastando tudo em seu caminho. Vicente e Lúcia se encolheram, buscando proteção um no outro. Lúcia! Vicente gritou enquanto o mundo ao redor deles se transformava em caos. O caminhão colidiu com a parede do edifício e o impacto fez o chão tremer sob os pés deles. A luz piscou novamente e, por um breve momento, tudo parecia uma pintura em movimento lento, com pessoas gritando e correndo para longe do perigo. Assim que a poeira assentou um pouco, Vicente se levantou, puxando Lúcia consigo. Ele precisava sair daquele lugar. Mas, enquanto se afastavam, algo pegou seu olhar. O homem que o acusava estava caído no chão, e uma expressão de terror tomou conta de seu rosto. Vicente, em um impulso, voltou-se. Vocês precisam ajudar. Ele está... Lúcia gritou, mas Vicente a ignorou. Quando chegou até o homem, ele percebeu que o impacto não era só físico. O homem tinha uma foto nas mãos, a imagem de um acidente, mas com um detalhe surpreendente. Com uma mão tremendo, ele mostrou a Vicente. A imagem mostrava um carro igual ao seu, mas com um detalhe que congelou Vicente. No lugar, a placa que ele reconheceu. Essa não é a sua, é? Perguntou o homem, com a voz entrecortada. Era o carro da minha esposa. Antes que Vicente pudesse processar, lembrou-se de uma conversa distante com sua irmã, talvez meses antes do acidente. Não se esqueça da placa, Vicente. Se algo acontecer, isso pode ser sua salvação. As palavras ecoavam em sua mente. Sua irmã sempre tão cuidadosa, tão preocupada com o que poderia dar errado. Ela estava no carro. O homem sussurrou, a dor na sua voz tão nítida que Vicente sentiu um pedaço de si quebrar. E você? Você era responsável. Ela morreu. E agora você... Mas antes que Vicente pudesse fazer sentido de tudo, a luz do elevador piscou de novo, e a sirene da ambulância se aproximava, cada vez mais. Então, do fundo da multidão, uma mulher apareceu. Sua expressão era um misto de raiva e tristeza. Daniel, o que aconteceu? Ela se inclinou sobre o homem caído, revelando um rosto que Vicente reconheceria em qualquer lugar.
Era Ana, uma velha amiga de sua irmã, com quem ele nunca tinha falado sobre o acidente. A realidade do momento pareceu se desvanecer. "O que você está fazendo aqui?" ela gritou, os olhos fixos em Vicente. Eu não sabia." Vicente se viu gaguejando, a verdade escapando entre seus dedos. O calor da culpa o consumia. Mas no fundo, outra verdade estava prestes a emergir. Ele se lembrou de algo mais ainda, algo que poderia alterar tudo. A noite do acidente, os gritos, a segunda chance que nunca teve. "Vicente, você precisa dizer a verdade." Lúcia pediu, mas Vicente estava preso em um turbilhão. Ana encarava-o com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você não pode simplesmente desaparecer agora. Você tem que se responsabilizar pelo que fez." O mundo ao redor parecia serpentear. Vicente sentiu as palavras presas na garganta, enquanto a atmosfera se tornava opressiva. Qual verdade ele deveria assumir? A verdade de que era apenas um reflexo da dor que ele mesmo causara? Ou algo ainda mais profundo? Uma escolha que poderia mudar o destino de todos. A tensão se solidificou quando a sirene da ambulância cortou o ar pesado, ecoando em sua mente turva. Lúcia, ao seu lado, fez um movimento sutil, e Vicente se virou para ela. À medida que os olhares deles se cruzavam, um entendimento mudo se formou. Uma tentativa desesperada de salvar o que ainda podia ser. Salvo. Mas antes que ele pudesse articular qualquer palavra, o chão sob seus pés vibrou novamente. Calor e caos se elevaram por entre as lágrimas não derramadas e emoções não ditas. O futuro parecia um dilema dinâmico, um momento sem retorno. "Vicente, o que você vai fazer?" Lúcia perguntou, seu olhar implorando por resposta. E nesse instante, enquanto o mundo à sua volta se desintegrava em gritos e desespero, Vicente percebeu que a resposta poderia ser o último fio invisível, ligando todos eles a um destino incerto. Vicente olhou para Lúcia, a confusão misturando-se com uma leve esperança em seu peito. O aroma das flores parecia agora sufocante, carregando um medo palpável. Os gritos e murmúrios ao redor dele se tornaram um eco distante, enquanto sua mente tentava processar a acusação. "Você estava dirigindo." A voz do homem ecoava, cheia de raiva e dor. Vicente sentia a adrenalina bombear em suas veias, mas estava preso em pensamento. Eu não sabia," ele murmurou, mas a indignação do homem não abrandou. Sua irresponsabilidade custou uma vida. O peso dessas palavras desabou sobre Vicente como uma rocha. Ele piscou para Lúcia, que olhava para ele com uma mistura de medo e confusão. "Vicente, o que está acontecendo?" a jovem perguntou, sua voz quase inaudível. Vicente não tinha resposta. Ele estava se afundando em um pântano de arrependimentos. O homem se aproximou. Cada passo parecia um golpe. E então, de repente, tudo mudou. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar. O som de vidro quebrando e o tilintar de metais ecoaram ao redor. O grupo que observava se dispersou em pânico, e uma sombra enorme parecia desabar do céu. Um caminhão descontrolado atravessou a entrada do edifício, arrastando tudo em seu caminho. Vicente e Lúcia se encolheram, buscando proteção um no outro. "Lúcia!" Vicente gritou enquanto o mundo ao redor dele se transformava em caos. O caminhão colidiu com a parede do edifício, e o impacto fez o chão tremer sob os pés deles. A luz piscou novamente, e por um breve momento, tudo parecia uma pintura em movimento lento, com pessoas gritando e correndo para longe do perigo. Assim que a poeira assentou um pouco, Vicente se levantou, puxando Lúcia consigo. Ele precisava sair daquele lugar. Mas enquanto se afastavam, algo pegou seu olhar. O homem que o acusava estava caído no chão, e uma expressão de terror tomou conta de seu rosto. Vicente, em um impulso, voltou-se. "Vocês precisam ajudar. Ele está..." Lúcia gritou, mas Vicente a ignorou. Quando chegou até o homem, ele percebeu que o impacto não era só físico. O homem tinha uma foto nas mãos.
a imagem de um acidente, mas com um detalhe surpreendente. Com uma mão tremendo, ele mostrou a Vicente. A imagem mostrava um carro igual ao seu, mas com um detalhe que congelou Vicente no lugar. A placa que ele reconheceu. Essa não é a sua, é? Perguntou o homem, com a voz entrecortada. Era o carro da minha esposa. Antes que Vicente pudesse processar, lembrou-se de uma conversa distante com sua irmã, talvez meses antes do acidente. Não se esqueça da placa, Vicente. Se algo acontecer, isso pode ser sua salvação. As palavras ecoavam em sua mente. Sua irmã sempre tão cuidadosa, tão preocupada com o que poderia dar errado. Ela estava no carro, o homem sussurrou. A dor na sua voz tão nítida que Vicente sentiu um pedaço de si quebrar. E você era responsável. Ela morreu e agora você. Mas antes que Vicente pudesse fazer sentido de tudo, a luz do elevador piscou de novo e a sirene da ambulância se aproximava, cada vez mais. Então, do fundo da multidão, uma mulher apareceu. Sua expressão era um misto de raiva e tristeza. Daniel, o que aconteceu? Ela se inclinou sobre o homem caído, revelando um rosto que Vicente reconheceria em qualquer lugar. Era Ana, uma velha amiga de sua irmã, com quem ele nunca tinha falado sobre o acidente. A realidade do momento pareceu se desvanecer. O que você está fazendo aqui? Ela gritou, os olhos fixos em Vicente. Eu não sabia. Vicente se viu gaguejando, a verdade escapando entre seus dedos. O calor da culpa o consumia. Mas no fundo, outra verdade estava prestes a emergir. Ele se lembrou de algo mais ainda, algo que poderia alterar tudo. A noite do acidente, os gritos, a segunda chance que nunca teve. Vicente, você precisa dizer a verdade. Lúcia pediu, mas Vicente estava preso em um turbilhão. Ana encarava-o, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não pode simplesmente desaparecer agora. Você tem que se responsabilizar pelo que fez. O mundo ao redor parecia serpentear. Vicente sentiu as palavras presas na garganta, enquanto a atmosfera se tornava opressiva. Qual verdade ele deveria assumir? A verdade de que era apenas um reflexo da dor que ele mesmo causara? Ou algo ainda mais profundo? Uma escolha que poderia mudar o destino de todos? A tensão se solidificou quando a sirene da ambulância cortou o ar pesado, ecoando em sua mente turva. Lúcia, ao seu lado, fez um movimento sutil e Vicente se virou para ela. À medida que os olhares deles se cruzavam, um entendimento mudo se formou. Uma tentativa desesperada de salvar o que ainda podia ser salvo. Mas antes que ele pudesse articular qualquer palavra, o chão sob seus pés vibrou novamente. Calor e caos se elevaram por entre as lágrimas não derramadas e emoções não ditas. O futuro parecia um dilema dinâmico, um momento sem retorno. Vicente, o que você vai fazer? Lúcia perguntou, seu olhar implorando por resposta. E nesse instante, enquanto o mundo à sua volta se desintegrava em gritos e desespero, Vicente percebeu algo. Do canto do olho, uma mulher loira parecia estar observando a cena. Seus olhos eram familiares. Sua expressão, uma mistura de preocupação e determinação. Lúcia, é a Mônica! Ele gritou, lembrando-se da melhor amiga de sua irmã. Mônica correu até eles, ofegante. Vicente, você precisa saber a verdade sobre o acidente. Ela não é o que você pensa. As palavras dela cortaram o ar, como uma lâmina afiada. Todos os olhos estavam fixos nela. Vicente sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz trêmula. Eu tenho provas de que você não estava sozinho. Sua irmã estava com você, Vicente. Ela nunca deveria estar lá. A explosão de revelações parecia uma bomba prestes a detonar. Ela fez o túnel. Foi sua culpa. A confusão cresceu ao seu redor.
Lúcia olhava de um para o outro, enquanto o tumulto aumentava. Vicente sentiu o chão desmoronar sob seus pés mais uma vez. A verdade estava lá, em plena luz do dia, e tudo que ele tinha acreditado até agora estava em jogo. Isso não pode ser verdade, exclamou, sufocado pela nova realidade que brotava. O homem que o acusava ficou paralisado, mas também tinha um semblante confuso. Todas as perguntas começaram a surgir. Quem era o verdadeiro culpado? Como a dor que ele havia carregado poderia ter sido gerada por algo tão distante da sua culpa? A necessidade de entender aquilo tornou-se quase dolorosa. Enquanto o tumulto crescia e todos ao redor pareciam perdidos em suas próprias crises, Vicente fitou os olhos de Mônica. As palavras dela tinham o peso do mundo. Precisamos discutir isso, Vicente, antes que seja tarde demais. O tempo parecia congelado e uma nova batalha estava prestes a começar. Mas por que a verdade parecia tão distante? Vicente olhou para Lúcia, a confusão misturando-se com uma leve esperança em seu peito. A revelação de Mônica flutuava no ar, carregando uma sensação estranha de libertação e desencanto. A verdade sobre o acidente. Vicente repetiu, tentando se agarrar às palavras, como se elas fossem um apoio. Seu coração batia acelerado e ele sentia que a pressão em seu peito aumentava. Lúcia olhava para ele, os olhos cheios de preocupação. A multidão ao redor parecia ter diminuído em volume, embora o caos ainda vibrasse nas vozes e gritos. Vicente, você precisa escutar o que Mônica está dizendo. Lúcia insistiu, mas a atenção dele estava presa na amiga de sua irmã. Como assim ela nunca deveria estar lá? Vicente perguntou, a voz saindo como um sussurro. Mônica apertou os punhos, os olhos brilhando com intensidade. Ela estava me ajudando, e eu também. Nós tínhamos ido a um evento, mas depois ela quis voltar antes, sabe como sua irmã era. Mônica se interrompeu, um tremor de dor na voz. Ela não deveria estar conduzindo, Vicente. Você não estava sozinho na noite daquela tragédia. Vicente sentiu o chão parecer mais distante. Uma onda de confusão tomava conta dele. As palavras de Mônica diziam que a culpa era uma sombra que se expandia para incluir mais pessoas, e não apenas a ele. Mas e o acidente? E as consequências? O que realmente aconteceu? Cada frase que proferia parecia um eco de sua dor. Mônica hesitou. A intensidade da tensão fazendo o tempo parecer se arrastar. Eu não queria que ninguém soubesse. Eu pensava que era uma proteção. Ela olhou ao redor, pressionando os lábios e um gesto de desespero, como se estivesse estruturalmente quebrada. Proteção como? Vicente insistiu, as cartas começando a se embaralhar em sua mente. Uma resposta profunda pairava no ar como uma nuvem pesada. Mas antes que Mônica pudesse responder, uma nova sirene cortou o ar, mais forte, mais próxima e mais ameaçadora. Precisamos sair daqui, agora! Gritou um dos observadores. Vicente empurrou Lúcia para perto, o ambiente ganhando um tom bem mais caótico. Mônica começava a se afastar, mas Vicente a puxou de volta. O que você está escondendo, Mônica? Ela relaxou a tensão nos ombros, mas ainda havia um brilho de medo em seus olhos. É sobre o carro. Vicente, a verdade vai machucar ainda mais. Mas você precisa saber. Há mais coisas de que você não tem ideia. Coisas que podem fazer todo mundo se voltar contra você. Até mesmo a Lúcia. Como assim? A garganta de Vicente ficou seca. No fundo, ele sentia que as respostas que buscava poderiam transformar uma sombra da culpa que carregava em um abismo real, profundo. Cada palavra de Mônica era uma explosão, incendiando tudo à sua volta. Os murmúrios começaram a se intensificar. Você realmente quer saber? Então ouça com atenção, Mônica começou. Mas um grito repentino cortou sua fala. Todos os olhares se voltaram para a porta de entrada do prédio. Uma figura familiar avançava.
Vicente, era o grito de sua mãe, pálida e desesperada, empurrando as pessoas ao seu redor. Você precisa vir comigo, agora! A cena congelou. Vicente sentiu sua respiração parar. O olhar dela era uma combinação de terror e urgência. Mãe, o que está acontecendo? Ele se virou para Mônica, o coração batendo descontroladamente. É a sua irmã. Ela não morreu no acidente. Ela está viva. A frase era uma faca afiada, cortando os padrões de tudo o que Vicente conhecia. O mundo ao seu redor se desfez em confusão. Vidas, verdades e mentiras estavam emaranhadas de forma que Vicente nunca imaginara. O silêncio tomou conta, como se o ar tivesse se evaporado. Lúcia olhou para Vicente, a surpresa e a dúvida se mesclando em seus olhos. Todos os olhares estavam fixos nele agora. Vicente, você precisa decidir. O que você vai fazer com isso? A pergunta parou no ar, como uma flecha pronta para ser disparada. Uma reviravolta aterradora. Um novo labirinto de emoções e revelações se formava. E Vicente percebeu que a vida como conhecia estava prestes a mudar mais uma vez. Vicente olhou para Lúcia, a confusão misturando-se com uma leve esperança em seu peito. Ela está viva? Como assim? As palavras saíram em um sussurro desesperado. O mundo parecia paralisar ao seu redor. A revelação de Mônica era como um vidro quebrado, espalhando fragmentos de confusão por sua mente. O que ele havia acreditado por anos desmoronava. Vicente! A voz de sua mãe cortou o ar pesado. Precisamos ir, agora! Ela estava visivelmente pálida, o olhar aflito. Vicente estava preso entre a necessidade de entender e a necessidade de fugir. Mas antes que pudesse mover-se, Lúcia segurou seu braço. Espere, o que está acontecendo? A voz dela tremia, mas havia uma centelha de determinação nos olhos. Mônica estava ofegante. Eu só quero que você saiba a verdade. A sua irmã, ela estava com você, mas não no jeito que você pensa. Ela estava tentando te proteger. O caos aumentou ao redor deles, mas as palavras de Mônica ecoavam em sua mente. Um homem, que Vicente reconheceu de relatos e boatos, se aproximou deles. Você tem que ser responsabilizado. Não há como escapar. O homem segurava um celular. Na tela, a imagem do acidente. Vicente sentiu o mundo girar sob seus pés. Ele sabia que aquele rosto era o da esposa daquele homem. O que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Então, de repente, um grito alto cortou o ar. Vicente virou-se e viu Ana, a amiga de sua irmã, entrar pela porta. Vicente, largue isso. Você não sabe o que está fazendo. As palavras estavam carregadas de urgência. O olhar dela pairou sobre a mãe de Vicente e Vicente sentiu um nó se formar em seu estômago. Por que você está aqui, Ana? Mônica perguntou, furiosa. Este não é o lugar para você. Eu tenho que contar a verdade. Ana respondeu, sua voz quebrando. Vicente viu a tensão aumentar. Os rostos se distorcendo com a confusão. Ele estava cercado e a urgência se transformou em medo. Era como se um próximo movimento pudesse fazer tudo explodir em caos. Você está dizendo que a sua irmã, a minha amiga, estava dirigindo? Vicente estava lutando para processar. Por que tudo isso estava acontecendo agora? O homem, ouvindo as palavras de Ana, começou a parar. A raiva em seu olhar se misturou com a confusão. Mas ela estava no banco do passageiro. Como você pode estar dizendo isso? Vicente sentiu um frio percorrer sua espinha. A lembrança de um telefonema desesperado na noite do acidente surgiu em sua mente. Uma chamada que não deveria ter ocorrido. O que você está escondendo, Ana? Ele tentou manter a calma, mas a sua voz traía o desespero que sentia. Ela não estava sozinha, Ana gritou, e todos os olhares estavam sobre ela. As sombras da verdade viriam à tona, e o ambiente estava carregado de expectativa. Lúcia olhava para Vicente, a confusão misturando-se com medo. A coisa mais terrível aconteceu. Não foi um acidente.
Uma pessoa estava atrás do volante, mas não era. A sua irmã. Vicente sufocou. Como assim? Suas palavras saíram quase como um sopro. O mundo estava desmoronando ao seu redor. Ana olhou para o chão e depois para Vicente. Ela estava sendo perseguida, Vicente. E você precisa entender que havia mais em jogo naquela noite do que você sabia. A sua irmã não era apenas uma vítima. Ela estava envolvida em algo muito maior. Os olhos de Vicente se arregalaram, o choque fazendo seu queixo cair. Dúvidas misturadas com a dor que carregava há anos. O que aquilo significava? Aquela revelação mudava não apenas a sua história, mas o que ele acreditava ser a verdade. Vicente, a mãe dele exclamou, precisamos ir agora. Você não pode ficar aqui. Vicente olhou ao redor, o caos crescente, as vozes se sobrepondo. Ele sentiu a adrenalina correndo por suas veias. Mãe, isso não é só sobre mim, é sobre a minha irmã. Mas antes que pudesse continuar, o chão abaixo deles tremeu. Uma estrondosa explosão ecoou pelo prédio. As paredes vibraram e os gritos aumentaram de intensidade. Lúcia agarrou o braço de Vicente, seus olhos mirados em direção ao fundo do corredor, onde fumaça densa começou a se espalhar. O que foi isso? Ele sabia. O impacto não era apenas o caos que cercava seus sentimentos, mas algo que poderia alterar seu destino, e a verdade que ainda não conhecia. A música do caos se intensificava, e Vicente sabia que precisava escolher: ficar e enfrentar o que ainda estava escondido, ou fugir e preservar a dor que o consumia. O ar estava pesado com fumaça e desespero. O que mais ele não sabia sobre sua irmã? E a sombra da culpa ainda o seguiria enquanto ele tentava desvendar esses segredos? Para onde a verdade os levaria agora? Vicente olhou para Lúcia, a confusão misturando-se com uma leve esperança em seu peito. Ela tá viva? Como assim? As palavras saíram em um sussurro desesperado. O mundo parecia paralisar ao seu redor. A revelação de Mônica era como um vidro quebrado, espalhando fragmentos de confusão por sua mente. O que ele havia acreditado por anos desmoronava. Vicente! A voz de sua mãe cortou o ar pesado. Precisamos ir! Agora! Ela estava visivelmente pálida, o olhar aflito. Vicente estava preso entre a necessidade de entender e a necessidade de fugir. Mas antes que pudesse mover-se, Lúcia segurou seu braço. Espere! O que está acontecendo? A voz dela tremia, mas havia uma centelha de determinação nos olhos. Mônica estava ofegante. Eu só quero que você saiba a verdade. A sua irmã, ela estava com você, mas não no jeito que você pensa. Ela estava tentando te proteger. O caos aumentava ao redor deles, mas as palavras de Mônica ecoavam em sua mente. Um homem que Vicente reconheceu de relatos e boatos se aproximou deles. Você tem que ser responsabilizado. Não há como escapar. O homem segurava um celular. Na tela, a imagem do acidente. Vicente sentiu o mundo girar sob seus pés. Ele sabia que aquele rosto era o da esposa daquele homem. O que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Então, de repente, um grito alto cortou o ar. Vicente virou-se e viu Ana, a amiga de sua irmã, entrar pela porta. Vicente, largue isso. Você não sabe o que está fazendo. As palavras estavam carregadas de urgência. O olhar dela pairou sobre a mãe de Vicente, e Vicente sentiu um nó se formar em seu estômago. Por que você está aqui, Ana? Mônica perguntou, furiosa. Este não é o lugar para você. Eu tenho que contar a verdade, Ana respondeu, sua voz quebrando. Vicente viu a tensão aumentar, os rostos se distorcendo com a confusão. Ele estava cercado, e a urgência se transformou em medo. Era como se um próximo movimento pudesse fazer tudo explodir em caos. Você está dizendo que a sua irmã, a minha amiga, estava dirigindo? Vicente estava lutando para processar. Por que tudo isso estava acontecendo agora? O homem, ouvindo as palavras de Ana, começou a parar. A raiva em seu olhar se misturou com a confusão.
Mas ela estava no banco do passageiro. Como você pode estar dizendo isso? Vicente sentiu um frio percorrer sua espinha. A lembrança de um telefonema desesperado na noite do acidente surgiu em sua mente. Uma chamada que não deveria ter ocorrido. O que você está escondendo, Ana? Ele tentou manter a calma, mas a sua voz traiu o desespero que sentia. Ela não estava sozinha. Ana gritou, e todos os olhares estavam sobre ela. As sombras da verdade viriam à tona, e o ambiente estava carregado de expectativa. Lúcio olhava para Vicente, a confusão misturando-se com medo. A coisa mais terrível aconteceu. Não foi um acidente. Uma pessoa estava atrás do volante, mas não era sua irmã. Vicente sufocou. Como assim? Suas palavras saíram quase como um sopro. O mundo estava desmoronando ao seu redor. Ana olhou para o chão e depois para Vicente. Ela estava sendo perseguida, Vicente. E você precisa entender que havia mais em jogo naquela noite do que você sabia. A sua irmã não era apenas uma vítima. Ela estava envolvida em algo muito maior. Os olhos de Vicente se arregalaram. O choque fazendo seu queixo cair. Dúvidas misturadas com a dor que carregava há anos. O que aquilo significava? Aquela revelação mudava não apenas a sua história, mas o que ele acreditava ser a verdade. Vicente, a mãe dele exclamou. Precisamos ir agora. Você não pode ficar aqui. Vicente olhou ao redor. O caos crescente, as vozes se sobrepondo. Ele sentiu a adrenalina correndo por suas veias. Mãe, isso não é só sobre mim. É sobre a minha irmã. Mas antes que pudesse continuar, o chão abaixo dele estremeu. Uma estrondosa explosão ecoou pelo prédio. As paredes vibraram e os gritos aumentaram de intensidade. Lúcia agarrou o braço de Vicente, seus olhos mirados em direção ao fundo do corredor, onde fumaça densa começou a se espalhar. O que foi isso? Ele sabia. O impacto não era apenas o caos que cercava seus sentimentos, mas algo que poderia alterar seu destino e a verdade que ainda não conhecia. A música do caos se intensificava, e Vicente sabia que precisava escolher, ficar e enfrentar o que ainda estava escondido ou fugir e preservar a dor que o consumia. Vicente! Gritou sua mãe, puxando-o pelo braço. Ela estava pálida, prestes a entrar em colapso. Vamos! Precisamos sair! Mas Vicente estava paralisado. A fumaça se espalhava e, entre os gritos e o desespero, ele viu uma silhueta familiar se destacando entre a multidão. Era Simone, sua irmã. Simone! Vicente gritou, aturdido. Ele mal conseguia acreditar no que via. Você está viva? Os ecos das suas próprias palavras ressoaram em sua mente como se o tempo houvesse parado. Ela olhou para ele, a expressão de seu rosto era uma mistura de angústia e confusão. Vicente, você não entende! Ela se movia rapidamente através da multidão, seus olhos arregalados. Não é seguro aqui. A verdade é muito mais complicada do que você imagina. Vicente sentiu seu coração disparar. A presença dela era uma montanha russa de emoções, uma avalanche de sentimentos que ele não sabia como lidar. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu naquela noite? Simone hesitou, as palavras parecendo lutarem. Para sair. Havia alguém atrás de nós. Eu estava tentando proteger você. Mas a verdade está misturada em mentiras. Mentiras? Vicente franziu a testa. Do que você está falando? A fumaça se espalhava rapidamente e o pânico começava a tomar conta da sala. Precisamos sair. Não podemos ficar aqui. O que está prestes a acontecer é apenas o começo. Então, uma explosão ainda mais poderosa cortou o ar. Vicente e Lúcia foram jogados contra a parede e tudo pareceu escurecer. Antes de desmaiar, Vicente apenas ouviu a voz de Simone gritando. A verdade virá, Vicente! Prepare-se! E então tudo escureceu. Vicente não conseguiu processar a intensidade do momento. A escuridão fez tudo parecer um pesadelo.
Mas quando acordou, estava em um canto do prédio, ainda envolto pelo caos. O cheiro de fumaça era denso. Ele se sentou, a cabeça girando, e ao seu redor as vozes se misturavam em desespero. Vicente! A voz de Lúcia o trouxe de volta. Ela estava agachada ao seu lado, a expressão de preocupação estampada em seu rosto. Você está bem? Um rápido movimento dela e ele sentiu um calor reconfortante ao segurar suas mãos. Sim, mas a Simone, ela estava aqui. Onde ela está? Vicente olhou ao redor, sua mente ainda confusa, mas o desejo de encontrar a irmã o impulsionava. Lúcia apontou para um grupo que se mantinha afastado, com os rostos pálidos e olhos arregalados. Ela disse que não era seguro. Vicente, o que está acontecendo? Vicente se levantou, as pernas tremendo. Eu não sei. Precisamos encontrá-la. Mas a fumaça que se espalhava obscuramente tinha um efeito adormecedor. Em sua mente, o que a irmã queria dizer? Que havia algo mais naquela noite. Quando ele se aproximou do grupo, uma figura familiar apareceu. Mônica. Ela não está aqui, gritou, quase em pânico, seus olhos horrorizados. Ela nunca deveria ter voltado. Voltar? O que você quer dizer com isso? Vicente perguntou, a voz tremendo. O labirinto de confusões se tornava ainda mais complicado, e a dúvida apertava seu peito. Eu não posso falar aqui. É muito perigoso, mas você precisa saber a verdade. Tudo. Nunca confie no que você ouviu. Mônica estava quase chorando, a voz sufocada, como se a pressão do momento estivesse esmagando suas palavras. Vicente a puxou mais perto, segurando seu braço. Conte-me, o que está acontecendo com a Simone? Nesse instante, um estrondo ensurdecedor reverberou por trás deles. As paredes do prédio começaram a tremer e Vicente mal conseguiu se agarrar a algo. Ao olhar para trás, ele viu um enorme pedaço de concreto despencando, quase atingindo Lúcia. Um grito coletivo ecoou, enquanto as pessoas se afastavam em desespero. Não! Vicente gritou, mas já era tarde. O chão sob seus pés pareceu se abrir. Ele se lançou para o lado, puxando Lúcia com ele, mal conseguindo evitar o desastre. O impacto foi brutal, empurrando-o para longe. Quando o silêncio finalmente voltou, ele respirou fundo, forçando-se a se erguer novamente. O que ele viu fez seu coração parar. Uma sombra se aproximava lentamente. Uma figura familiar. Era sua irmã, Simone. Vicente chamou com uma mistura de medo e alívio, mas ela parecia diferente. Sua expressão estava vazia, e algo indescritível no olhar dela enviou um gelo por sua espinha. O que aconteceu? A última coisa que ele esperava foi a resposta dela. Eu não sou quem você pensa. As palavras saíram com dificuldade, como um sussurro pesado. Vicente sentiu o chão tremer sob seus pés novamente. Mas desta vez era diferente. Era a verdade que balançava sua realidade. O olhar de Lúcia se alternou entre os dois, a confusão estampada em seu rosto. O que você quer dizer com isso? A voz dela era um fio de esperança, mas também de desespero. Eu sou a responsável. Você não entende? Havia mais naquele carro. A montagem de lembranças começou a colidir em sua mente, e mesmo assim, ele não queria acreditar. Como você pode ser? Vicente começou, mas as palavras não saíram. Ele olhou para Mônica, o desespero claro em seus olhos. Eu sabia, mas não quis acreditar. A prevenção dos erros que você tanto procurou talvez nunca tenha existido. Mônica estava chorando e a tensão no ar quase eletrificava o ambiente. Vocês não podem estar falando sério. Lúcia interrompeu, agitada. Você está dizendo que a vida dela foi desperdiçada? Que não era um acidente? Vicente sentiu uma onda de raiva,
medo e confusão se misturarem em seu interior. As coisas que ele pensou que sabia, as verdades que o sustentaram, desmoronavam diante dele. E a cada respiração, a pressão era maior, como se a verdade se tornasse um peso sobre seus ombros. Dentro dele, uma nova batalha estava se formando. Ele precisava decidir. Confrontar Simone com essa nova verdade ou fugir daquele pesadelo? Uma dúvida pairava. A realidade era ainda mais aterradora do que os fantasmas de seu passado. E o olhar de Simone, aquele olhar, parecia prometer que havia mais segredos à frente. O que mais ela não tinha revelado? A tensão aumentava, e Vicente sabia que não havia como voltar atrás. Vicente sentiu a adrenalina correr pelo corpo, enquanto encarava Simone, a irmã que supostamente havia perdido em um acidente trágico. A fumaça e os gritos ao redor deles pareciam distantes, como se a revelação da irmã tivesse criado um espaço entre eles e todo o resto. Simone, como você pôde? A voz dele tremia, a dor e a confusão se misturando. Você estava comigo naquela noite. Por que nunca disse nada? Simone hesitou, os olhos cheios de lágrimas. Eu sabia que se você descobrisse a verdade, tudo mudaria. Eu não queria que você vivesse com essa culpa. Eu tentei te proteger. Lúcia, ainda ao lado de Vicente, assistia a cena em silêncio, absorvendo a gravidade da situação. O olhar dela transparecia compaixão e preocupação. Mas o que aconteceu realmente? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Muitas coisas estavam em jogo naquela noite. Alguém estava nos perseguindo, Vicente. E, quando o carro perdeu o controle, eu tentei fazer tudo dar certo. Simone lutava contra as lágrimas. Eu não estava apenas tentando salvar a mim mesma, estava tentando salvar você. Vicente sentiu o mundo desmoronar. O peso da responsabilidade o esmagava, e ao mesmo tempo, a ideia de que havia algo maior em jogo o fazia sentir-se impotente. O tremor do prédio aumentava, e ele sabia que o tempo estava se esgotando. Precisamos ir, agora! Mônica gritou, puxando Vicente e Lúcia para fora da nuvem de fumaça que começava a envolver a área. Todos estavam em estado de alerta, o pânico tomando conta. Você tem que me ouvir. A verdade sobre o passado não vai ser fácil de suportar. Simone insistiu, mas Vicente não tinha certeza se poderia lidar com mais. Eu só sei que precisa entender, ele respondeu, a voz falhando. Mas se há uma chance de salvar você, eu farei. Não posso perder você de novo. Lúcia segurou a mão de Vicente, seu olhar firme. Estamos juntos nisso. Você não está sozinho. O grupo avançava, mas as lembranças do acidente ainda pesavam na mente de Vicente. Ao contornarem uma esquina, ouviram o som de sirenes se aproximando. As luzes refletiam nas paredes e faziam tudo parecer surreal. A oportunidade de falar e esclarecer a confusão agora poderia escapar entre seus dedos. Simone, se você realmente estiver viva, se estivermos todos juntos, não quero mais segredos. Vicente desabafou, o coração acelerado. Simone assentiu, o olhar dela intenso. Elas estavam na iminência de um confronto. O caminho à frente tinha espinhos, e quem sabe o que mais poderia sair dele. Prometo que assim que tudo isso acabar, falaremos. Vamos enfrentar isso juntos. Ela parou de repente, a emoção atravessando sua voz. Mas por favor, se cuide. Eu não posso perder você de novo. Um tremor percorreu o prédio, e eles sentiram a pressão aumentando. Lúcia puxou Vicente, e todos correram em direção à saída. O caos teve seu ápice. Em um único momento, eles se encontraram no ar fresco da rua. Ao olharem para trás, a estrutura antiga tremia, quase desabando. Vicente respirou aliviado. Mas havia uma questão ainda suspensa. A dor provocada pelo acidente. A descoberta dolorosa sobre sua irmã. E as responsabilidades que agora pareciam pesadas demais para alguém suportar. Você está bem? Lúcia perguntou, sua mão apertando a dele. Vicente olhou em seus olhos e, pela primeira vez, sentiu uma centelha de esperança.
Estou, e com você ao meu lado eu posso enfrentar qualquer coisa. Mas as consequências do que aprendera ainda estavam lá. A verdade estava apenas começando a selar seu destino. O futuro era incerto, mas ao menos ele não estava mais sozinho. A conexão com Lúcia e um novo vínculo com Simone se formavam, e juntos eles enfrentariam as sombras do passado. Enquanto se afastavam do prédio, uma sensação de alívio e urgência pairava no ar. A verdade estava lá, mas um mistério ainda permanecia. O que mais haveria a descobrir? Essa foi a história de Vicente e sua luta. E se você achou essa jornada emocionante, você precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like e ajude o algoritmo a apresentar essas histórias para mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não saia do canal ainda. Clique na próxima história emocionante ao final do vídeo e continue nessa jornada cheia de surpresas incríveis.